não existe mais promessa para Israel. Já disse isso no curso. A promessa para Israel já se cumpriu em Cristo, acabou. Agora é toda a humanidade que pode ser a praticante do bem e do amor de Deus. E de outros povos, inclusive, que têm outras culturas e outras religiões. Porque aqui o que Paulo está dizendo é que, versículo 9, quanto aos gentios, aos pagãos, eles glorificam a Deus. Veja que muita gente glorifica a Deus porque pratica o bem, pratica o amor, pratica a misericórdia e glorifica a Deus por causa disso, porque é isso que é glorificar a Deus, Paulo já nos ensinou. E às vezes eles glorificam a Deus sem saber nome de Deus, de Jesus, de nada. Não tem conhecimento de nada, mas praticam. É por isso que a Igreja Católica, no Catecismo, no parágrafo 843, grava aí, diz assim: a Igreja considera tudo que pode haver de bom e de verdadeiro nas religiões. A Igreja Católica não é uma seita fechada que só quem está dentro dela é que conhece a Deus, não. Quem diz isso não é católico. Diz que é a Igreja Católica, mas ele mesmo não compreende a própria Igreja. Porque a Igreja Católica, oficialmente, no seu catecismo, diz que há coisas boas e verdadeiras nas outras religiões. E principalmente, o que há de bom e verdadeiro nas outras religiões? A prática da verdadeira glorificação de Deus, que é a prática do amor. Que é o que Paulo vem descrevendo aqui. Então, quando ele vai descrevendo passagens do Antigo Testamento, que Deus é para todas as nações, todos os povos, lá no Antigo Testamento eles nem tinham a noção, porque eles achavam que Deus só era deles. E aí... Desculpa interromper, mas é rapidinho. Nós tivemos o curso gratuito Como Ler a Bíblia. E se você perdeu as aulas, uma boa notícia, elas estão disponíveis para você. É só clicar aqui abaixo do vídeo, no primeiro comentário fixado, e você vai ter acesso a todas as 2 aulas para você aprender a ler e entender a Bíblia de verdade. Clica aí abaixo, estou te esperando lá. E aí vem o Novo Testamento, expande isso, vem Paulo, que era judeu, fariseu, extremamente fanático, que achava que um pagão, um estrangeiro, era lenha de queimar no fogo, olhava com total desprezo. É esse cara que Deus usou para levar o evangelho para fora dos judeus e incluir o mundo inteiro nessa mensagem. Lindo, não é? É sensacional essa missão de Paulo. Vamos para o versículo 13. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz em vossa fé. Assim, vossa esperança abundará pelo poder do Espírito Santo. Bonito. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz em vossa fé. Olha só, alegria mais paz é igual esperança. Aí eu lembro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, aquela frase que para mim, até agora, é a que resume tudo. Romanos 5:1. Assim, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus. Estamos em paz com Deus.
E cheios de paz, vivemos cheios de esperança. Nós não estamos caminhando para uma condenação. Eu não penso nisso. Eu penso na salvação. É isso que eu fui chamado a crer. Eu fui chamado a ter esperança, não medo. Eu fui chamado a ter esperança do céu. Foi isso que Cristo trouxe para mim. Eu não fui chamado, desculpa, eu não fui chamado a ter medo de condenação. Eu não ando na vida com medo de condenação. Não ando. Porque eu decidi crer no Novo Testamento, decidi crer no que Paulo fala, eu decidi crer no que Jesus fez por mim. Por isso que eu caminho em paz, em alegria e em esperança. Vamos para o versículo 14? Vamos lá. Romanos 15, 14. Onde que está o meu 14? Está aqui. Meus irmãos, de minha parte estou convencido a vosso respeito de que estáis cheios de bondade e cumulados de conhecimento, de tal maneira que podeis admoestar-vos uns aos outros. Olha o que ele está falando. Eu já estou percebendo que vocês estão cheios de bondade e cheios de conhecimento para poder chamar atenção, admoestar, chamar atenção, corrigir uns aos outros. Olha que princípio interessante. Para eu corrigir alguém, eu tenho que estar cheio de bondade e conhecimento. Eu não posso querer corrigir os outros se eu estiver cheio de raiva. Eu não posso querer corrigir os outros se eu estiver cheio de ódio. Eu não posso querer corrigir os outros se eu estiver cheio de amargura. Eu só posso corrigir os outros se eu estiver cheio de bondade. Cheio de conhecimento. Para eu poder desagradar ao outro, porque corrigir os outros é desagradar. Para eu poder desagradar o outro em vista do bem e da edificação, como ele disse antes. Então, antes ele disse, agradai todo mundo em vista do bem e da edificação. Agora, com outras palavras, ele está dizendo, corrige, ou seja, desagrade em vista do bem e da edificação. Para isso, você tem que estar cheio de bondade e cheio de conhecimento. Porque se você for corrigir alguém sem bondade, você mata a pessoa, machuca, atropela e não melhora nada. E a pessoa não vai sair edificada da sua presença. Para a pessoa sair edificada da sua presença depois que você corrige, é só se você tiver amor. É só se você tiver bondade. Senão a sua correção fere, não cura. Vamos para o versículo 15? Romanos 15, 15. No entanto, em parte vos escrevi com certa ousadia, a fim de vos reavivar a memória em virtude da graça que Deus me deu. Paulo reconheceu que ele foi meio ousado, e foi. No capítulo 1, ele desce o porrete nos pagãos. No capítulo 2, ele desce o porrete nos judeus. Ao longo de toda a carta, ele vai chapuletando. Algumas horas ele... Então ele fala, eu reconheço que eu fui ousado. E foi mesmo. Até porque ele nem tinha ido lá ainda nessa igreja, né? Lembra? A gente vai rever isso até agora. Daqui a pouco ele vai falar. Ele ainda não foi lá, não. Ele está escrevendo a carta sem ir. Ele conhecia pessoas de correspondência. Tinha gente que era amigo dele, que ele conhecia de outros tempos. Mas ir lá ele não tinha ido ainda. Ele foi ousado. Essa é uma carta ousada de Paulo. Aí vem o versículo 16. Romanos 15, 16. Sou ministro de Jesus Cristo para os gentios, né? Para os pagãos, para os que não são judeus. Prestando um serviço, agora que eu quero que vocês prestem muita atenção, prestando um serviço sacerdotal ao Evangelho de Deus, para que os gentios, os pagãos,
se tornem uma oferenda bem aceita e santificada pelo Espírito Santo. O que Paulo está falando aqui? Vou ler de novo, versículo 16. Sou ministro de Jesus Cristo para os gentios, prestando um serviço sacerdotal ao Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferenda bem aceita, santificada no Espírito Santo. Isso aqui, para um judeu religioso, fanático ali, isso era uma heresia que Paulo estava falando, isso era um absurdo, uma blasfêmia. Porque a coisa mais sagrada para o judeu era o quê? Era levar a sua oferta ao altar. E tudo tinha que ser muito puro, muito santo, muito limpo, porque era oferta colocada no altar para Deus, aquele ritual. E Paulo está colocando agora no altar de Deus os pagãos. Os imundos pagãos que os judeus tinham pavor. Paulo está dizendo agora que ele é um sacerdote. Paulo nunca foi sacerdote, mas ele está dizendo, eu sou um sacerdote que coloco sobre o altar os pagãos para oferecer a Deus em sacrifício. Quer dizer, aquilo que era o mais sagrado para o judeu, oferecer um sacrifício, tinha que ser um animal puro, preparado, sem mancha, sem defeito. Ele vai botar os pagãos, que eram para os judeus pessoas que não deviam nem se aproximar. Se você se aproximasse de um pagão, você tinha que tomar banhos de purificação para não ficar contaminados, porque eles não adoram ao verdadeiro Deus. Você está entendendo o que Paulo está fazendo? Vamos dar uma conferidinha nisso, que isso aqui vale a pena. Abre lá o livro de Levítico, o livro das leis de Moisés, Levítico 22, versículo 19. Levítico 22, 19. Olha só. É a lei sobre o sacrifício. Eu vou ler, para depois a gente comparar com o que Paulo está falando. Era assim, capítulo 22, 19. Apresentará um animal macho e sem defeito, dentre os bois, carneiros ou cabritos, para que seja aceito em vosso favor. Viram? Um animal macho sem defeito. Versículo 20. Não apresentareis nenhum animal defeituoso, pois não será aceito em vosso favor. E aqui vai falando tudo que pode, tudo que não pode. Tem que ser um animal perfeito, puro, sem nenhuma mancha, sem nenhuma falha da genética, nada. Perfeitinho. Porque é oferta para Deus. Aí, olha o que eles pensavam dos pagãos, daqueles que não eram judeus. Abre aí Esdras 9, de 1 a 2. Esdras 9, de 1 a 2, nós já lemos até no curso aqui esse ano, esse versículo. Esdras 9, de 1 a 2. Olha como os judeus antigos viam os outros povos. Versículo 1, 9, 1. Terminado tudo isso, os chefes se apresentaram a mim dizendo, os israelitas, mesmo os sacerdotes e levitas, não se mantiveram separados dos povos da região com suas abominações, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles tomaram por mulher as suas filhas, para si e para os seus filhos. E assim, atenção, a raça sagrada se misturou com os povos da região. Ou seja, os judeus não podiam casar com pessoas de outros povos. Porque casar com pessoas de outros povos é misturar raça.
A raça sagrada. Então os judeus se olhavam como uma raça sagrada, que os outros eram inferiores. Então eu li 2 textos, presta atenção. Eu li Levítico, que falava que o animal, para ser ofertado, tinha que ser puro, sem mancha, sem defeito, perfeito, papapá. E eu li Esdras, que diz que o povo, os povos pagãos, gentios, não judeus, eram inferiores. A raça sagrada eram os judeus. Aí a gente pula lá para Romanos e a gente vê que Paulo, que era desse povo aí, que oferecia só o animal mais puro, que considerava os outros inferiores, ele, depois que conhece o evangelho, ele vai dizer isso aqui, ó. Eu sou um sacerdote, porque eu estou pregando o evangelho aos pagãos, e eu vou botar esses pagãos no altar de Deus e oferecer como uma oferta agradável ao Senhor. Ou seja, botar sobre o altar, na visão dos judeus, um povo pagão que era inferior. Isso é uma blasfêmia, porque a oferta tem que ser a mais pura possível. Só que Paulo já superou isso, ó, há muito tempo. E ele está dizendo que o que mais importa é levar as pessoas para Deus. Independente da raça, da cor, da cultura, da religião, das ideologias. O que importa é a gente trabalhar para o bem do próximo e fazer da nossa vida um altar onde a gente oferece o bem do próximo a Deus.